Libra. Vamos. Posso começar a contar e a gente complementa? Vamos Claro. jogando bola, Carol? Então, o mito associado ao signo de Libra é um mito que se chama a escolha de pares ou julgamento de pares, né? Esse mito, ele começa já uma coisa de Libra, né? Ele começa com a história de um casamento. Na verdade, ele começa com a festa de um casamento, né? Esse casamento, ele era o casamento de uma deusa marinha, é uma deusa imortal, a Tétis, e do Peleu, que é um mortal. Acontece que nessa festa foram convidados todos os deuses do Olimpo, menos uma deusa. A deusa chamada Eris, que era a deusa da discórdia. E ela ficou meio bronqueada com essa história, ela se sentiu meio chateada com isso. E ela resolveu fazer o seguinte, ela pegou um pomo de ouro, uma maçã maciça de ouro, e escreveu um bilhetinho assim nessa maçã, a mais bela. E ela arremessou essa maçã para dentro dessa festa do casamento. Quando ela arremessou esse pomo de ouro, automaticamente 3 deusas se levantaram, né? Bom, é para mim, eu sou a mais bela, eu sou a mais bela. Essas 3 deusas eram a Hera, a esposa de Zeus, o deus do Olimpo, a Atena, que era a filha predileta de Zeus, e a Afrodite, que era a deusa do amor, né? Aí você quer continuar, Carol, pra gente fazer pouca coisa, né? Essa maçã ficou numa situação de 3 deusas que naturalmente já tinham um certo conflito entre si, né? Porque ela era a esposa de Zeus, né? Mas Atena não era sua filha, né? A Atena, ela foi gerada, né, pela história mais da mitologia grega, somente pelo próprio Zeus. Ela nasceu da cabeça de Zeus. E Afrodite, ela era filha de Urano. Na verdade, ela nasceu do sêmen de Urano caído no mar, né? Da espuma do mar nasceu Afrodite. E havia uma rivalidade muito grande entre essas 3 deusas, né? Entre Hera e Atena, porque a Atena era a filha favorita de Zeus e não os filhos que ele teve com Hera. Então, Hera já olhava... Já tinha uma rivalidade entre elas. Já olhava de lado. Deusa muito bela, né? Quando elas começaram a brigar por causa daquele pomo de ouro, na verdade, pelo título de mais bela, Zeus falou, eu não vou resolver isso. Não. Exatamente. Agora, eu me meter na briga dessas 3, lavo minhas mãos. E aí ele pediu que Hermes, que era o mensageiro dos deuses, né? E aquele deus que tem aquele capacete com asinhas, né? O Mercúrio, na região de Troia, na região próxima à cidade de Troia, né? Que Troia é uma cidade que ela realmente existiu, né? E ela ficaria no que hoje seria a costa da Turquia, né? É a costa da Turquia. Que hoje enfim, povoada pelos turcos, mas naquela época, na antiguidade, havia muitas cidades gregas dali. E Troia teria sido uma dessas cidades, né? E aí a gente não Aliás, Carol, só te interrompendo, alguém escreveu aqui, ó, o pomo da discórdia. Foi exatamente aí que surgiu esse ditado, o pomo da discórdia. O pomo da entendeu? Discórdia. A Célie. Até em maçã em francês é pomme, né? Então, pomme, discórdia. E aí ele recrutou um homem que era um pastor, entre aspas, mas depois a gente vai contar da história dele. Também conhecido como Alexandre, né? Ele tinha esse outro nome, Alexandre, que vivia na região para fazer o julgamento, para escolher qual das 3 deusas era a mais bela. Então, ele jogou o coitado do Paris nessa história. Né? E, coitado. Ele jogou a bomba para ele. Jogou a bomba. E quando ele ficou sabendo disso, ele tentou fugir. Aí Hermes, que era muito hábil, né? A Hermes é o equivalente grego a Mercúrio, né? Mercúrio, Aí a gente pensa, né, no planeta Mercúrio, na capacidade de espertinho. Hermes era muito esperto e ele, na lábia ali, ele acabou convencendo o Paris a fazer esse julgamento, né? Não que o Paris tivesse escolha também, né, gente? Ele ia bater de frente com os Zeus, né? Ia acabar não ficando muito bem para ele, né? Mas aí acabou que ele caiu nessa. Vou contar a história do Paris, Adriana, você quer que eu conte? E aí, elas fizeram... eu falo das propostas, aí depois a gente vai... E aí, o que acontece? Essas deusas fizeram algumas propostas
para o Paris. Então, assim, a Hera, O como ela Paris era que deveria a julgar, esposa né? de O Paris Zeus, que deveria julgar, né? ela, Tá, exatamente, o Paris iria julgar quem era mais bela e elas fizeram as tá, propostas. Então, tá, a Hera chegou pro Paris e falou assim, ó, se você me escolher como a mais bela, eu te dou eu te dou toda a Ásia e a Europa para você tá, dominar. Porque eu sou a esposa tá, dos Zeus e eu mando em tudo aqui. A tá. Hera, que era a deusa da sabedoria, das artes Atena, guerreiras. Atena, Ah, Atena. desculpa, Atena. A Atena chegou para o Paris e falou assim: olha, se você me escolher, você nunca vai mais perder nenhuma batalha, a sua inteligência vai aumentar, você vai Tá, ser um estrategista, um guerreiro estrategista. E a tá. Afrodite chegou para ele e falou assim: ó, se você me escolher, você terá o amor da mais bela do mundo. E aí, continua, Carol. E aí, é muito interessante porque elas estão num concurso de beleza e elas oferecem coisas É, é, pro juiz, né? Que a corrupção, exatamente. ela é bem antiga, né? Coisas que não têm a ver. Tem uma versão que fala que quando Afrodite ofereceu para Paris o amor da mais bela das deusas, ela tirou a roupa que ela usava e ela se mostrou para ele na plenitude da sua beleza. E Entendi. isso fez com que Paris, vendo a beleza daquela deusa, né, e tendo-lhe sido oferecido o amor da mulher mais bela do mundo, que era nada mais, nada menos do que Helena de E Troia, ela, a ele Helena, a Helena. era Helena de Esparta, né? E se tornou, pelo mito, Helena de Troia. Sim. Paris revelou que Afrodite era a mais Era a bela. ganhadora. Aí a gente já vê um elemento libriano, né? Que é a questão também do amor, da sedução, de você se envolver com tudo isso, de uma escolha, porque Libra fala muito de uma escolha, né? Sim. Da sensibilidade estética, né? Porque a beleza, que é mais bela, a beleza o seduziu, né? E Libra, por ser um signo regido por Vênus, né? E aí, Vênus é o nome romano de Afrodite, né? Exatamente. Paris era a Vênus, né? E o nome grego Afrodite. Ela é a deusa da beleza e do amor, né? Então, a sensibilidade estética dos signos regidos por Vênus, né? Libra e Touro é muito grande. São signos que estão Não, relacionados... posso fazer um comentário? Pode. Um aspecto que me chamou a atenção a gente está falando da justiça, né? Mas a gente tem, já nesse momento, as tentações da corrupção, né? Porque as três tentam oferecer algo a ele, né? Você sabe que tem muitos mitólogos... o Ed, você sabe que tem muitos mitólogos que falam que é justamente essa história da mitologia, aí surgiu o lobby. Entendeu? Que são as propostas, né? Então, assim, se você fizer isso, eu te dou isso. Foi aí que começou a surgir também uma corrupção, né? Uma corrupção de poder. Sim, entendeu? Perfeito, e aí perfeito. o que acontece? Começa a já surgir um aspecto da guerra, porque o que acontece? Só que a Helena, ela era casada, e ela não era casada com qualquer um, ela era casada com o rei de Esparta, o Menelau, né? Assim, como que o Paris vai parar perto da Helena? Eu vou dar uma resumida, porque assim, o Paris, ele foi uma criança também, que também sofreu uma injustiça. Ele foi exposto. Porque assim, em resumo, de o que aconteceu, o Paris, quando a mãe dele estava grávida dele, teve muitos pressentimentos ruins com relação a ele. Ela sonhava que ela estava dando luz a uma bola de fogo. A irmã do Paris era a Cassandra. E ela também teve umas visões horríveis com relação a ele, que ela viu uma criança correndo e Troia pegando fogo. Então, o que acontece? Os pais, com medo, para proteger o reino, afastaram esse menino. Esse menino ele foi criado por um pastor. Só que nessa altura aí do campeonato, ele já é reconhecido como príncipe. Ele foi participar, se eu não me engano, de uns jogos, né, Carol? E a família reconhece ele. Ele venceu os jogos. E aí o que acontece? Ele, como príncipe, ele parte com uma comitiva para o castelo onde está Helena. Né? Ele foi resolver questões políticas, lá foi ele, o Heitor, Esparta, exatamente. Ele parte para Esparta com o irmão, o Heitor, uma comitiva.
Quando ele chega nesse castelo, eles são recebidos e tudo mais, mas acontece uma má sorte. O Menelau tem um infortúnio e ele precisa deixar o castelo. E aí acontece, aí, né, Carol, assim, essa questão do mito tem algumas versões. Tem a versão que fala que realmente o Paris e a Helena se apaixonaram e ela vai embora com o Paris, ela leva as joias dela e parte do dote de casamento. E tem a outra parte... Essa é a versão que está no filme, Troia. É a versão que está no filme. Mas tem uma parte muito grande da história que fala que ele raptou a Helena. Tem uma parte também que fala disso. De qualquer forma, é justamente essa história de amor que desencadeia a Guerra de Troia. Entendeu? Certo. Então, aí... Tá agora, no filme, gente. É só assistir o filme. O que é interessante, aonde a gente chega com isso, a gente chega com Libra, porque Libra fala muito de casamento, mas o casamento assim, o casamento como associação, né? A gente de fala compromisso, assim, Libra né? é o signo... Hã? De compromisso. De compromisso. Libra é o signo do casamento, mas assim, por que não é só o signo do casamento, é o que compõe esse relacionamento. É as responsabilidades, os compromissos, a escolha certa, porque assim, a escolha certa pode te trazer uma graça ou uma desgraça, que foi o que aconteceu com essa escolha. E cara, Paris, ele não quis, né? Realmente ele fugiu de tomar essa decisão. Né? Ele tentou evitar, né, ser o juiz daquela, enfim, daquela situação toda. É verdade. Então, você tem razão. Também tem um elemento libriano que é o medo de desagradar, né? O outro que exatamente o libriano a oscilar, né, a evitar a tomada de algumas decisões, né? Eu sempre falo que não é que Libra não consegue se decidir. Libra é um signo de ar, é um signo tem um lado racional muito forte, mas o medo de agradar o outro, o medo do conflito, né, que é uma coisa que Áries, por outro lado, já não tem, faz com que faça as decisões. Exatamente. Ele passa por indeciso, né? Ele passa por indeciso. E aí assumir as decisões que toma, né? Porque tomar decisões pressupõe também você assumir a responsabilidade dessas decisões. E toda decisão tem uma consequência, assim como a escolha de Paris teve uma consequência. E ele teve que enfrentar essa consequência. E é interessante que Paris, ele era um jovem, ele tinha assim, atributos de guerreiro, ele tinha atributos de... ele era de uma família de guerreiros. O irmão mais velho de Paris, que era Heitor, era um dos maiores guerreiros. Sim, eles eram guerreiros, é verdade. Figuras mitológicas favoritas é a história de Heitor. Eu gosto muito, né, da história de Heitor. Eu acho ele incrível, que ele era muito valoroso, né? Mas Paris, ele tinha tudo isso, mas ele não gostava da guerra. Olha como Paris é diferente de Jasão. Jasão, ele se vestiu, quando ele foi para a cidade dele, ele se vestiu com uma pele de um leopardo, uma lança na mão e uma sandália, e foi, né, aquela figura totalmente bélica, né, atrás do que era ele. O Paris não, o Paris preferia cortejar mulheres bonitas, né? E quando ele se apaixonou pela Helena, ele já tinha uma companheira. A Enone, né? Ione. Era uma ninfa. Ele olha, tinha uma safadinha, essa é a outra fama era bem, né? Não era assim um exemplo de fidelidade, né? Galanteadores. Tem um trecho da Guerra de Troia, né? Se vocês assistirem o filme, se puderem ler a Ilíada, né? Que é o livro de Homero que conta, tem um trecho que a guerra está acontecendo, porque os gregos, eles invadem Troia para buscar a Helena. Aí tem uma controvérsia, né? Porque, na verdade, Troia ficava numa posição super estratégica no mar. Então, quem controlasse Troia também controlaria o fluxo de navios naquela região. Então, o Menelau estava indo atrás da esposa, mas ele também estava indo atrás do controle, né, estratégico da região. Mas, enfim, os gregos chegaram ali, tiveram muitas dificuldades, porque Troia tinha um exército muito poderoso, era uma nação muito poderosa, né? Mas o Paris não queria muito ir para a batalha, não. E tem uma cena da Ilíada que é o Heitor, o irmão mais velho dele, aquele guerreiro valoroso, que ele chega no Paris e fala assim: ô meu filho, você tá aí com a sua mulher aí, no maior amor aí, mas estão lá, tem gente morrendo,
tem gente, tem troiano morrendo por sua culpa. Então você coloca a armadura e vai lá lutar. Né? O Heitor tem uma chamada no Paris. O Paris quer ficar com a Helena, ele não quer. Mas ele é o amor da Afrodite, né? O amor, da Afrodite. Sabe uma outra coisa a gente... dessa história que me lembra um pouco de Libra? Porque Libra você tem essa questão do outro, do casamento, né? E também na casa 7, que é regida por Libra, tem o teu inimigo declarado, que no caso seria o Menelau, né? Sim. Exatamente. Que também e tem outra questão. E tem outra questão importante para falar de Libra também, porque assim, é o planeta Saturno, né? Que é o planeta das responsabilidades, do compromisso, do comprometimento, ele é exaltado no signo de Libra, né? Então, por aí a gente vê o quanto é importante quando a gente realmente decide o casamento, ou não só o casamento, as associações. Libra fala muito de sociedades, com quem você vai montar uma sociedade, quem é essa pessoa, né? As associações, a vida social. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Assim, tem um ditado que fala assim: me fala quem são as 10 pessoas que você mais convive, que eu falo um pouco como você é. Porque a gente se mistura um pouco com a vida social, né? Com quem a gente convive. Então, é por aí, é o cuidado, é a responsabilidade que a gente tem que ter com quem a gente está se aproximando. E lembrando que é bem isso mesmo, né? A Libra, ela fala muito de ponderação, ou a palavra de Libra é eu coopero, enquanto que Áries é eu afirmo. Então, esses eixos, em todos os mapas, aliás, isso que é interessante a gente falar, todo mundo que tá aí, a gente tem Áries no nosso mapa, todo mundo tem um Áries dentro de si. Basta você olhar para a casa do seu mapa, onde você tem Áries, que ali você sabe aonde você tem uma energia insaciável, você tem muitas vezes um campo de batalha, você vai brigar pelo que você quer. E a casa onde você tem Libra é aonde você vai falar, onde você tem ponderação, racionalização, você pensando melhor, eu decido desse jeito, que é a questão da justiça. A balança, ela é o único objeto no zodíaco, e ela não é um objeto qualquer, ela é um objeto de pesos e medidas, ela é uma balança com 2 pratos, onde a gente vai colocar um pouco de um lado, um pouco de outro, vai ponderar e vai chegar num denominador comum. Né? Uma coisa que eu acho interessante na história do Paris, que é quando Libra encara o seu oposto, que é Áries, né, e integra esse oposto, é que assim, o Paris, ele não gostava de guerrear, mas quando viu o lado guerreiro dele, ele era um grande arqueiro, ele tinha muitos arcos, e ele foi o responsável por matar Aquiles, que era o maior guerreiro grego. Sim, daí que vem o calcanhar de Aquiles, não é não? Exato. Estratégico, né? Ele usou, assim, ele assumiu, né, um lado mais ariano, de não, eu vou enfrentar, eu vou assumir a responsabilidade e enfrentar e guerrear, assim, porque era necessário, mas ele fez isso de uma maneira estratégica, que é muito próprio dos signos de ar, né? Então, e ele foi o responsável por derrotar o Aquiles, que tinha matado o irmão dele, Heitor, em batalha. Né? De uma porque maneira... ele era bom com arco. Com arco, né? Ele era muito forte. E, aliás, né, gente, é interessante a gente falar isso que a Carol falou. Libra, apesar de ser um signo, assim, simétrico, educado, elegante, eles são excelentes estrategistas. O Libra, ele é o melhor mediador do zodíaco, justamente por isso. Ele escuta, ele tem a escuta ativa, ele escuta muito bem uma parte, escuta muito bem a outra parte, ele pondera, ele racionaliza em cima daquilo. Não é à toa que tem muitos políticos, muitos juízes que são... tem muitos, se a gente for fazer uma estatística, tem muitos librianos. Eles têm muito essa capacidade mesmo. Né? E se não for libriano, tem Libra muito forte no mapa, né? Oi? Se não for libriano, exatamente, tem Libra muito forte. Sim, exatamente, exatamente. Então, assim, a Libra, apesar da gente ter essa impressão, ela não é um guerreiro mas o guerreiro dela é um guerreiro diferente. É uma coisa mais internalizada, mais articulada, né? É bem isso, é articulada, né? Então, é interessante essa postura mesmo de Libra. Legal. Lembrando que Libra é um signo cardial, né? Então, eles têm a coisa do impulso, da iniciativa. Do início.
Com certeza. E é interessante porque, assim, se a gente for pensar em Aquiles, né? Aquiles também tinha um arquétipo bem ariano, né? De certa forma. Tinha. Sim, do herói. Com certeza. Do lutador. Né? Heitor já era um arquétipo de um herói mais, talvez, mais capricórnio, né? Que era uma coisa mais de ser heróico para defender o meu povo, a minha família, né? A ser responsável, né? E Paris já representa esse herói libriano, né? Que esse libriano, quando ele é um herói que é mais estratégico, não é tão agressivo, né? É uma coisa, não é como se fala, do front, né? Ele fica por trás, é a cabeça. Né? Ele não foi enfrentar o Aquiles, né? Porque ele sabia que ele perderia, né? O Aquiles era muito mais forte, inclusive ele tinha, com exceção do calcanhar, ele era protegido, né? Ele tinha uma pele protegida, né? Era a ideia do que ele foi submerso, né? E ele era protegido mesmo no calcanhar, que é onde você segura, né? É onde a mãe dele... E assim, tem também uma questão interessante na história do casamento da Helena. Tem uma outra questão também libriana, um outro arquétipo libriano nisso. O Ulisses, ou Odisseu, porque assim, quando também a Helena sempre foi a mais bela do reino, quando se chegou na época dela casar, eram muitos os pretendentes. Inclusive o Ulisses, tinham vários. E aí o que aconteceu? Para que não se instaurasse também ali uma guerra por conta da disputa pela Helena, o Ulisses falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela escolher. Vamos deixar ela ver o que ela quer. E esse casamento vai ser um casamento protegido, respeitado e honrado. Então, o que aconteceu? Quando o Paris, ele foi muito inconsciente nas escolhas dele. É aí que tá. É a questão do Libra, né? A questão da consciência nas escolhas e tal. Ele foi tão inconsciente que o que aconteceu? Quando esses heróis, esses homens viram que ele ou raptou, ou eles se apaixonaram e ele levou a Helena, eles se uniram todos com o Menelau, com o Agamenon, e aí eles realmente foram para cima. Porque era um acordo, né? Uma das coisas... Era um acordo. Do Odisseu, né? Ou Ulisses, né? Era um acordo. Esse casamento era um casamento protegido. Eles respeitaram a escolha. Se houvesse alguma coisa, todos os outros teriam que sair em favor, né? Do escolhido por Atena. Então inclusive, o próprio Ulisses, né? O próprio Odisseu, ele também não queria ir para a Guerra de Troia, né? Ele não queria abandonar, ele também estava com uma família recém-formada, ele se casou com ele casou com a Penélope, né? Ele tentou, inclusive, se fazer de louco para não ir para a Guerra de Troia, mas ele acabou sendo descoberto, né? E ele foi o responsável por toda a estratégia dos gregos, que acabou fazendo com que 10 anos depois, que essa guerra durou 10 anos, eles conseguiram entrar dentro da cidade de Troia, né? Que é aquela história do cavalo, né? Isso mesmo. Eles fingiram que desistiram da guerra, né? E dedicariam um presente ao deus Apolo, que era um deus que protegia a cidade de Troia. E aí eles construíram um cavalo, só que esse cavalo, ele guardava, dentro desse cavalo estavam alguns dos guerreiros gregos, né? Boa parte dos guerreiros dele, né? E os troianos acreditaram, né, nesse acordo, esse acordo diplomático falso, né? Deixaram ele entrar. E durante a noite, os guerreiros gregos saíram do cavalo e colocaram fogo em Troia, né? Então, a gente vê que a história do nascimento de Paris, né? É uma coisa que aparece muito na mitologia grega, né? A gente vê isso muito nas tragédias gregas, né? Os personagens que têm um destino trágico, né? Eles tentam fugir desse destino. Então, a Hécuba... quando ela colocou o Paris, né, no Monte Ida para ele ser exposto e ele foi adotado, ela fez isso para evitar que Troia fosse incendiada e fosse derrotada. Mas não teve jeito. Ele voltou. Não teve. Ele acabou voltando. Né? A mesma coisa o Édipo, né? Ele viu que ele iria casar com a própria mãe. E ele acabou casando com a mãe, porque na verdade ele foi adotado e ele achou que a mãe era outra mãe, e aí ele foi para outra cidade, que lá sim estava a mãe biológica dele. Então, assim, isso é muito típico das histórias gregas, né? E aí, quando é destino... contas, né? Não tem como fugir.
Não tem Eu como tenho fugir. que ela não foi raptada, não. Para mim, ela foi porque ela quis mesmo, né? Eu também acho. Eu acho que ela também. Eu acho que era o destino deles. Eu também concordo. O pai, mas ele era protegido de Afrodite. Ele era um rapaz belíssimo também. E aí, assim, aí finalizando, assim, não sei, eu não te pode falar também, né, Carol, que assim, quando a gente começa a falar de planeta, dos planetas, assim, regentes desses signos, é muito interessante, porque, olha só, a Áries, né, tem como regente Marte, que é o deus da guerra. Então, finalizando, a história do Jazão tem vários componentes marcianos, o próprio campo de Marte, onde, né, ficavam os touros que soltavam fogos pelas ventas, e a jornada, que é aquela coisa do sol exaltado, né, a gente em busca da nossa identidade, do nosso sol, e a luta, né, atrás disso. E quando a gente olha para Libra, é a questão da Vênus, né, dos nossos relacionamentos, do que a gente valoriza, das nossas escolhas, e aquilo que eu também chamo muita atenção. Às vezes, quando eu faço mapa, gente, é o Saturno em Libra, é um Saturno exaltado. Tem gente que fala assim, nossa, né? Eu lembro até quando o Robson deu essa aula, falando assim, nossa, mas como o Saturno exaltado em Libra? Não, mas tem tudo a ver. É a responsabilidade, é o compromisso nas nossas escolhas. Né? O que a gente escolhe para viver na tua vida. Do contrato, né? Do é a responsabilidade da escolha para aqueles que você traz para perto de si, né? E outro mito que também está relacionado, vocês vão encontrar em livros de mitologia sobre o signo de Libra, que é o mito de Astreia, né? Que teria sido uma divindade que teria vivido na Era de Ouro da mitologia grega, né? Numa época em que os homens e os deuses conviviam harmonicamente, não havia guerras. E Astreia, quando os homens começaram, resumindo um pouco a história, né? Quando os homens começaram a entrar em conflito, ela abandonou o mundo dos homens e foi para os céus e se o corpo dela, Astreia, a constelação de Virgem, né? Astreia era uma divindade que estava ligada também ao cultivo da terra, ligação com Gaia. E ela, como ela carregava uma balança, né? Porque ela também era uma divindade relacionada com a justiça, né? Essa balança se tornou a constelação de Libra. E esse período da Idade de Ouro dos gregos, né? Quando Astreia vivia entre os homens, era um período em que o governante máximo era Saturno. Então, olha aí, tá vendo? Pois é. Muito legal. Que legal, gente. Bacana. Isso é fascinante. Fascinante, muito legal.